Fala rapaziada, Matei no mercado aqui com vocês, mais um dia. Vamos iniciar essa segunda-feira, mas antes vamos fazer um recap do mercado, vamos ver como é que tá os cenários nos mercados aí. Vamos iniciar pelo Shao SD. O Shao SD, rapaziada, no gráfico semanal, como a gente pode ver aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom aqui. No gráfico semanal, rapaziada, ele armou esse pivô aqui de baixa, onde as médias elas estão começando a se alinhar as médias curtas, tá? Junto com a VWAP. O preço ele saiu dessa média aqui de 9,20 e veio buscar a média de 50 e chegou bem próximo aqui da média de 72 períodos, né? O que provavelmente tende a acontecer, tá? Ele está nesse range aqui entre 50 e 72, faltou bem pouco para poder pegar a média de 72, então ele pode pegar essa média de 72 aqui ainda, tá? Ou antes de ele fazer isso, ele pode voltar aqui na média de 9 e testar essa máxima aqui do gráfico semanal, do candle semanal passado, né? Mas, enfim, a priori ele está nesse range aqui, ele ativou, né? Na verdade não chegou a ativar, né? Porque foi só esse pavio aqui, mas é bem provável, se ele ganhar essas médias aqui, ó, se ele perder essas médias de 50 e essa média de 72, ele vem buscar essa média de 200 aqui, que obviamente ela vai se aproximar conforme for passando a cada período desse time frame aqui atual, que é o semanal, mas a tendência é essa. Ele perdeu essa 9 aqui, depois que ele perdeu ele veio buscar sem nem buscar 9, então é normal que após ele chegar e sentir essa região, ele venha buscar essa média de 9 novamente, antes de tentar fazer um retrocesso, ou até a média de 20, por que não? Junto a isso, a gente pode puxar uma fibra de retração aqui, dessa pernada, iniciando por esse topo e esse fundo, e aqui vai confluir essas regiões aqui, com essa média, com essa região aqui de 61 e 50% de fibra, que é a média de 9 e a média de 20, tá? Perto da VWAP aqui, tem também a média de 76, média, ó, tem a fibra 76,4. Então vamos deixar uma marcação aqui nessa região, principalmente aqui de 61,8, porque é uma região importante onde o preço ele pode reagir, tá beleza, galera? Vou deixar aqui na cor, vamos deixar na cor amarela mesmo, com amarela, vamos fixar aqui, porque a gente vai descendo os time frames e vamos olhar agora o gráfico diário, que é um gráfico importante. Vamos lá, deixa eu tirar essa fibra aqui a priori. No gráfico diário, aqui a gente confirmou esse rompimento aqui, né, rapaziada? Ó, esse rompimento aqui com a barra de ignição, ele fez esse pullback aqui na média de 20, junto com esse pullback aqui também nessas regiões aqui da média de 200 que demoraram se ganhas, aqui rejeitou, chegou aqui, rejeitou, e me parece que isso que está acontecendo é um pullback pós-rompimento, tá? Fez troca de polaridade com esse fundo aqui, né? Vamos desenhar aqui melhor. Fez essa troca de polaridade aqui com esse fundo. Se a gente for puxar uma fibra, certamente a gente vai conseguir encontrar uma região aqui de retração também, que aconteceu, 61,8, ó, cravadíssimo, ou seja, ele deu uma, eu estava nesse dia, deu uma boa venda no risco ali, na média de 20, e o preço ele está tentando dar continuidade. No candle passado ele testou aqui essa máxima anterior, e o que sugere se ele for seguir num canal estreito aqui, é que ele tenha retomada nesse candle seguinte aqui, né, rapaziada? Esse candle seguinte ele tente buscar essas mínimas aqui, mas vamos ver na prática como isso vai acontecer, porque ele também, antes de tentar cair, ele pode voltar novamente, por que não? Ele testar essa média aqui de 9 períodos aqui do gráfico diário, e depois tentar fazer a movimentação de baixo, mas enfim,
a tendência é baixista, rapaziada, a tendência é baixista. Olhando para regiões de FIBO, o que a gente pode ver é que ele já buscou. A única coisa que a gente pode fazer agora é pegar essa... Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu melhorar esse estudo aqui. Vamos pegar esse fundo nessa retração para a gente saber onde nós estamos. Já passamos de 76%, então vamos puxar aqui para esse segundo fundo relevante. Nós temos essa região aqui, macro, de 7,5%, tá? Onde o preço ele pode tentar, vou marcar em vermelho, o preço ele pode buscar essa região ali de Fibo 76, tá? É a próxima região. Ele tá em cima exatamente, ó, que talvez pode segurar o preço para buscar uma correção maior, é esse 76%. Mas ele já ganhou aqui, né? Mas no intraday a gente vai ficar ligado, porque, enfim, vou até marcar essa região novamente, porque nós só vamos tentar trabalhar vendido abaixo dessa região aqui, tá? Vamos nomear aqui como 61.8 diário, correção macro. Ok. E vamos tentar não operar vendido antes de o preço ele perder essa região aí, tá, rapaziada? O que a gente também pode fazer é, após ele aqui, ó, vamos puxar também uma projeção, que é essa daqui, ó, 61, 100% já buscou. O próximo alvo de Fibo que tem, ó, a confluência aqui embaixo, essa região aqui é uma região então que se torna importante, região de 161 desse topo aqui com esse fundo. A gente fazia a projeção dele aqui, dá uma região importante, ou seja, e é próximo da média também diária, da média de 500 aqui, né? Então essa região se torna, não vou marcar para não ficar mais poluído, mas é uma região importantíssima, tá? Vamos tentar puxar uma outra projeção no gráfico diário aqui. A gente pode, se ele perder essa mínima aqui, dá para a gente traçar esse espelhamento, e 61% vai dar praticamente ali, ó, nessa região aqui, ou seja, essa região é importante. O preço ele tende a buscar esse fundo aqui, ó, mas vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Não quer dizer que isso vai acontecer de forma rápida, tá, rapaziada? Vamos descer pro gráfico de 1 hora para a gente entender o que está acontecendo aqui, porque apesar de, né, tá indicando que vai cair, o preço ele faz correções, e foi o que ele fez esses tempos aí. Ele deixou esse caixote, ele perdeu esse caixote, fez um pullback pós-rompimento, caiu forte, e agora ele está fazendo uma correção. Aqui certamente pode ser uma perna 1, 2, perna 3, ABC, para tentar essa continuidade, ou seja, a gente tem esse ponto de suporte aqui dinâmico, essa LTA aqui, ó, dá até pra gente, se quiser, a gente formar uma, deixa eu ver, formar uma bandeirinha, né, aqui, tá, rapaziada? Então o mais importante a se fazer operando no gráfico de H1 é esperar ele perder esse suporte, fazer uma troca de polaridade para tentar continuidade. As médias, a gente vê que as médias já estão alinhadas aqui, ó, VWAP lá em cima, média de 72, 50. Ele precisa agora alinhar essas médias curtas que estão emboladas, então não tem nada o que fazer aqui por enquanto, porque ele pode tentar esse falso rompimento aqui. As médias, elas precisam, essas médias curtas aqui de 9,20, elas precisam acompanhar o preço, tá? Nesse rompimento, quando fazer, se não for muito abrupto, ele voltar com as médias alinhadas aqui, ó, a média de 9,20 principalmente alinhadas, para nesse pullback, essa continuidade que ocorrer,
toca as médias alinhadas, então ele pode sustentar, ter uma sustentação de uma movimentação boa de baixa. Dito isso, a gente pode puxar, depois que isso ocorrer, uma expansão dessa primeira perna que ocorreu aqui. 61.8 aqui, ou seja, ainda está devendo essa região de 61.8. Vamos marcar aqui essa linha horizontal aqui. Essa é a primeira região. A segunda região é aqui. Opa, pera aí, tinha marcado errado. Deixa eu ver se está certinho para ficar na métrica direitinho. Ok. Tá. A segunda região conflui com esse fundo aqui, né, rapaziada? Aqui embaixo. Tá? Então são duas regiões que o preço tende a buscar. E a retração dessa movimentação, a gente vai puxar essa perna aqui, ó, inteira, e ele retraiu 32%, quase 50% ali. Se o preço ele continuar desse 32 aqui, é sinal que a tendência ainda permanece forte, ou seja, ele tende a buscar essa região aqui de 100% com mais facilidade. Mas, claro, tende a não ir reto, tende a fazer pullbacks antes. A gente tem que ficar ligado para no intraday, essa região aqui, se é uma região de Fibo. Se é uma região de Fibo aqui, certamente de 76 e 61.8, tá? Então, é bom para poder se vender, né? Melhor ainda se ele já tiver rompido essas regiões e fizer pullback com as médias alinhadas abaixo dessa região, tá beleza? Então a gente vamos descer aqui para o gráfico de 15 minutos para a gente conseguir enxergar melhor isso, tá? Ó, a gente vê aqui, ó, que não tem nada que se fazer agora, porque a gente está nesse range aqui atual. Deixa eu tirar essa fibra aqui para não ficar muito poluído. A gente está nesse range aqui atual, tá, rapaziada? As médias, se a gente for observar, a média de 200, duas médias de 200 estão dentro do preço. Pro mercado ele ganhar sustentação na tendência, ele precisa-se que as médias elas se alinhem, ou seja, a média de 200 ela precisa estar acima sustentando o preço, de 500 aqui, a média de 72, média de 20 e a de 9 estejam dando a sustentação básica para o preço. Ele ganhar sempre sustentação seguindo as médias curtas e as longas, cada vez mais as médias longas se afastando do preço. Então, hoje, o cenário que a gente vê essa média de 200 aqui, dentro dos preços nos 15 minutos, o que tende a fazer com que ocorra falsos rompimentos, tá? Então, por mais que esteja acontecendo essa barra aqui agora, anteriormente, eu ficaria já animado já, mas vamos tentar esperar uma confirmação desse rompimento aqui. Por mais que um mercado caia muito forte, deixa ele cair, porque ele caindo, as médias elas começam a se alinhar, essas médias curtas passam as médias longas e o preço ele começa a fazer uma ancoragem aqui, uma organização para ocorrer uma movimentação boa de queda. Então, hoje a gente vai ter paciência, não vamos tentar operar de forma abrupta. A gente tem aquelas regiões que eu comentei com vocês agora no gráfico de H1, essa região aqui que é importante, de 61.8, tá? A gente não vende na cara de 61.8. Essa região aqui também de 76%, tá? Vamos deixar marcado ali, porque é uma região que tende a fazer preço, tá? Então, beleza, ele perdendo essa região aqui, opa, deixa eu clicar para cá, vou até mudar a cor, aqui, deixar branco, para não criar também muita poluição. Vamos esperar o preço ele ganhar essa região aqui abaixo e vamos tentar vender abaixo dessas regiões aqui.
com o mercado ele já tendo se estabelecido, tá, rapaziada? Caso o preço ele chegue com muito fluxo aqui embaixo nessa região de 76 ou 61%, vai acontecer uma distorção, ou seja, o preço ele tende a chegar aqui, se chegar com fluxo aqui nos times menores sem fazer muito pullback, ele tende a voltar por conta da falta de sustentação, tá? Mas como o preço ele está numa tendência macro de baixa, a gente não vai tentar pegar essa venda no risco, porque ele tende a empurrar com mais força lá ele para queda. Então não vamos tentar vender, por mais que seja uma região boa, dentro desse fluxo que vai ocorrer, né? Que pode ocorrer, na verdade. Então esse é o M15. Olhando agora pro M5, rapaziada, que é onde a gente executa a nossa operação, a gente também viu, ó, a gente vê acontecendo exatamente isso. O preço ele estava dentro desses ranges aqui, fazendo esse triângulo. Agora ele está tentando perder. As médias curtas estão começando a passar o preço aqui, ó. E vamos ver, ele precisa se manter. Ele pode fazer um pullback aqui nessas regiões aqui, tá? Aqui a gente tem, se a gente for puxar fibo de retração, tem esse 61 agora que está reagindo nesse exato momento. Se for puxar uma fibo um pouco mais macro, vamos lá, que é aquela fibo lá, ó, a gente vai ficar de orelha em pé com essas regiões aqui de 61, que é a mesma região que a gente marcou ali no gráfico de 15 minutos, 61 e 7,6. Ou seja, esse rompimento, caso ocorra, tende a buscar aqui. Ah, Matheus, mas por que não vende aqui? Vamos dar uma olhada em relação a payoff. Vendendo aqui, ó, o meu stop fica de 14 pontos para um alvo de 1.700 pontos mínimo ali, ou seja, o payoff baixo, ruim, saindo de um mercado lateral. Então, enfim, não me agrada. Ah, mas beleza, pode deslanchar de cair. Mas enfim, eu não sou adivinho, eu vou tentar operar com a confirmação de uma tendência, o que agora não está acontecendo, o mercado está lateral, as médias estão cortando o preço, principalmente aqui, olha essa média de 500, cortando o preço total, ou seja, geralmente o preço ele tende a parar nesses fundos ou simplesmente não ter uma sustentação boa de tendência. Então a gente vai ficar um pouco em alerta, tá? Vamos deixar esse fundo aqui marcado, esse fundo é importante, e esse topo aqui marcado também, tá, rapaziada? Esse topo também é importante ser marcado. Enfim, por hora é isso. Mercado lateral, vamos esperar e vamos ver o que vai ser feito, tá, rapaziada? No mais é isso. Se inscreva no canal aí. Tenha ótimos trades. Abraço.